Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o nosso estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 386, que vai tratar sobre simpatias e antipatias. Quando nós reencarnamos, trazemos conosco as experiências passadas. Então, é natural que haja uma reação quando nos encontramos com espíritos que não são conhecidos, sejam eles amigos, próximos, sejam eles inimigos do passado. Então, por isso essas relações, Simpatia e antipatia terrena. Vamos ver o que o Kardec perguntou aos nossos irmãos superiores. 386. Dois seres que se conheceram e se amaram podem encontrar-se em outra existência corporal e reconhecer-se? Reconhecer-se, não. Sentir-se atraídos um para o outro, sim. Frequentemente, ligações íntimas baseadas em sincera afeição não têm outra causa. Dois seres se aproximam um do outro devido a circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que, de fato, resultam da atração de dois espíritos que se buscam por entre a multidão. Tudo é planejado, não existe o acaso na natureza. Então, nós temos as necessidades de evolução e por isso precisamos conviver com certas pessoas. Esses encontros fortuitos, então, a amizade que surge no primeiro contato, a simpatia, são de espíritos que têm afinidade, pessoas que podem e vão se ajudar nessa encarnação. Então, não vão se reconhecer porque esqueceram do passado. Nós vamos estudar isso um pouquinho mais para frente. Mas existe uma sensação, um sentimento de alegria, de reencontrar alguém que é querido. Não se sabe por quê, mas tem aquela simpatia instantânea. Por quê? São espíritos que já conviveram, que têm uma ligação, uma afinidade. 386A. Não seria mais agradável para eles se reconhecerem? Nem sempre. A recordação das existências passadas teria inconvenientes maiores do que imaginais. Após a morte, eles se reconhecerão e saberão que tempo passaram juntos. O esquecimento do passado é uma proteção. Apesar das afinidades, as experiências anteriores podem não ser muito agradáveis. E esse reencontro, se tivéssemos a lembrança plena, talvez evitaríamos, ou nos sentiríamos culpados por atos cometidos, enfim. Deus coloca um véu sobre a nossa memória durante a encarnação para que tenhamos a oportunidade de sermos espontâneos. Então, o sentimento que vamos desenvolver naquele instante, ele é natural e daquele momento, não tem relação com as experiências anteriores. A simpatia, sim. Gostamos de uns, não gostamos tanto de outros. Isso pela afinidade de histórias anteriores, mas não pela lembrança. E aí a amizade que se desenvolve, o sentimento de união entre duas pessoas que decidem formar uma família, será para esta existência e algo espontâneo, daquele momento. 387. A simpatia tem sempre por princípio um conhecimento anterior? Não. Dois espíritos que se dão bem, naturalmente se procuram, sem que se tenha conhecido como homens. Existe a afinidade do contato, da convivência, sentimentos, vivermos como pai e filho, como irmãos, como bons amigos. Então existe essa afinidade. Mas também existe a afinidade de conceitos. Então pessoas que têm pensamentos semelhantes, elas têm a tendência a se aproximarem. Tem até um comentário, que se nós reunirmos num salão diversos advogados, diversos contadores, diversas profissões, em pouco tempo os grupos se formarão. Então os advogados vão estar com os advogados, os contadores com os contadores. Por quê? Por afinidade de interesses, não por conhecimento anterior. Então, como as pessoas pensam iguais, elas tendem a ficar juntas.
porque é prazeroso nós conversarmos com alguém que concorda conosco. Né? 388. Os encontros que se dão algumas vezes entre certas pessoas e que se atribuem ao acaso não seriam efeito de uma certa relação de simpatia? Entre os seres pensantes há ligações que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto dessa ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Então, muitas vezes nós nos encontramos com pessoas e elas nos fazem bem. Existe uma simpatia. O magnetismo que ele se refere aqui na resposta é uma energia que emana de cada ser. Cada ser vivo emana essa energia. Né? E ela pode ser transferida de uma pessoa para outra e pode ter afinidades. Né? Por isso, a sintonia. O magnetismo ele nos proporciona fazer curas através do processo de imposição de mãos, dos passes magnéticos, né, que são oferecidos nas casas espíritas, é justamente essa transmissão de energia. Então, um ser tem o desejo de auxiliar ao outro e gera dentro de si uma energia positiva em benefício daquele. Isso, de uma forma bem simplista, seria o magnetismo. Mas essa energia todos temos. Então, por sintonia, por similaridade, as pessoas que têm energias semelhantes acabam tendo simpatia umas com as outras. Né? Os semelhantes acabam tendo desejo de estarem juntos, é aquilo que eu disse na questão anterior, por afinidade de ideias. Mas esses sentimentos, ideias que o espírito tem, ele se exala em forma de energia. Então as pessoas conseguem transmitir a sua bondade ou o seu ódio através desse campo magnético que estamos envoltos, né? Que é o fluido cósmico universal. Então o espírito sente, vibra, e essa vibração ela é transmitida. Por afinidade, aquelas pessoas que têm vibrações semelhantes vão se sentir atraídas e acabam estando juntas. Então, é preciso estudar um pouco mais sobre o magnetismo para a gente entender melhor esse processo. Mas, em linhas gerais, é por aí. 389. De onde provém a repulsa instintiva que sentimos por algumas pessoas à primeira vista? Espíritos antipáticos que se adivinham e se reconhecem sem se falarem. É o mesmo processo da simpatia. Temos uma aversão, às vezes, pela pessoa. Acabamos de conhecê-la e estamos passando por uma prova. Por quê? Sentimos a antipatia de experiências anteriores, de sentimentos que possuímos e que estão guardados no nosso íntimo, né? Pelo esquecimento, por causa da reencarnação. Mas existe essa antipatia. Existe essa dificuldade de convivência. E por que é uma prova? Porque é preciso superar. O Cristo nos convida a amar os nossos inimigos. E como que nós vamos aprender a amar as pessoas que são contrárias a nós sem conviver com elas? Né? Então, esse instinto de antipatia gratuita que aparece, às vezes acabamos de conhecer e falar, não fui com a cara dessa pessoa. Isso é efeito de situações vivenciadas, né, de experiências anteriores. Mas nós precisamos combatê-la, porque tanto nós estamos vivendo uma nova oportunidade na carne para fazermos diferente, também o nosso irmão, que um dia foi nosso adversário, está reencarnado buscando a evolução, buscando o progresso. Então, estamos em provas. E essas pessoas que nós sentimos essa antipatia imediata são aquelas a quem nós precisamos nos dedicar um pouco mais para modificar essa situação. Só seremos felizes plenamente quando nos amarmos uns aos outros, indistintamente. Foi essa a lição do Cristo. 390. A antipatia instintiva é sempre sinal de natureza má? Dois espíritos não são necessariamente maus por não simpatizarem um com o outro. Essa antipatia pode resultar da diversidade do modo de pensar,
Mas, à medida que eles se forem elevando, as diferenças se apagam e a antipatia desaparece. Então, não é necessariamente um inimigo do passado, mas alguém que defende uma linha diferente da minha. Então, eu tenho uma ideia, uma forma de pensar, de agir, meus conceitos e valores, e a outra pessoa tem conceitos e valores diferentes. Por isso a antipatia é no campo das ideias, né? Então, assim como pessoas que têm ideias semelhantes se atraem, têm afinidade e simpatia umas pelas outras, os opositores também vão sentir antipatia, mas não necessariamente voltadas para o mal, né? Como foi respondido aqui. A antipatia entre duas pessoas nasce primeiro naquele cujo espírito é pior ou melhor? Em ambas, mas as causas e os efeitos são diferentes. Um espírito mau antipatiza com qualquer um que o possa julgar ou desmascarar. Ao ver pela primeira vez uma pessoa, logo sabe que vai ser censurado. Seu afastamento dessa pessoa se transforma em ódio. Em inveja, ele inspira o desejo de praticar o mal. O bom espírito sente repulsão pelo mal, por saber que este não o compreenderá e porque não compartilham dos mesmos sentimentos. Porém, seguro de sua superioridade, não alimenta ódio nem inveja contra o outro. Contenta-se em evitá-lo e lastimá-lo. Então, é bem esse conceito que foi dito na questão anterior. Se nós estamos convivendo com pessoas que nos trazem ojeriza, que nós sentimos antipatia e que temos dificuldade de estarmos próximos, é preciso que nós superemos esse sentimento, que busquemos a compreensão, que consigamos aceitar as diferenças, para que então tenhamos o equilíbrio. É esse o ensinamento do Cristo. Amai-vos uns aos outros, indistintamente. Ele até fala, numa passagem do Evangelho, que se nós amarmos somente aqueles que nos amam, o que fazemos de diferente, não é? Então, quando surge essa situação de antipatia, em que temos dificuldade de conviver com aquela pessoa, é importante que nós busquemos em nós um meio de convivência, de compreensão. Não quer dizer que sejamos coniventes com as ideias e vamos adotar os sistemas que aquela pessoa traz. Isso, a antipatia vem justamente porque não concordamos. Mas é preciso amá-lo, aceitá-lo, compreendê-lo. Conviver com as pessoas nos traz paz, quando aceitamos que cada um tem a liberdade de escolher seu próprio caminho. Então é bem isso. Simpáticos são aqueles que pensam como nós, que têm uma história anterior, que já tivemos laços de família, afetos, tivemos uma cumplicidade em diversas coisas, então somos afins, por isso a simpatia. Antipáticos são aqueles que pensam diferentes de nós. E em vez de vivermos o conflito, precisamos aprender com eles. Precisamos combater em nós essa necessidade de que todas as pessoas têm que concordar conosco para que sejam nossas amigas. Os adversários também nos ajudam, porque nos ensinam coisas que nós não percebemos em nós e que precisamos mudar também. Então, por isso, Jesus fala de uma forma indistinta: amai-vos uns aos outros, indistintamente. Temos que aprender a aceitar a liberdade de cada um de construir seu próprio caminho. Então, vamos parando por aqui. Na semana que vem, nós vamos falar de esquecimento do passado, questão 392. Vamos à nossa prece? Mestre Jesus, nós os agradecemos, Senhor, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco, pela presença inspiradora dos vossos mensageiros que nos auxiliaram na compreensão dos textos e dessa amplitude da vida que nos leva além do corpo e nos permite aceitar todos os vossos ensinamentos, nos fortalecendo para essa transformação íntima tão necessária. Muito obrigado, Mestre Jesus, por mais esses momentos. Que tenhamos outros momentos assim. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa noite a todos.